O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Estamos hoje na 10ª semana, iniciando as nossas reflexões desta catequese do tempo comum, que nos faz pensar a respeito de algumas verdades da palavra de Deus, as propostas. E sobretudo no domingo de hoje, ele parece um pouco desafiador, porque nos apresenta a primeira leitura, parte do livro do Gênesis, e depois vem uma das poucas vezes que aparece na pregação de São Marcos, o evangelista, nos escritos de São Marcos, o que nós conhecemos dentro da teologia, aquela escrita sanduíche, isto é, começa um assunto, ele chama atenção, depois ele sai desse assunto, volta para um de bastante relevância, e depois retorna ao mesmo assunto, uma parábola, uma conversa diferente da primeira. Perceberam? Entre os familiares, depois os fariseus, depois volta a questão dos familiares. Isso é impressionante, ou pelo menos o evangelista tenta nos mostrar as verdades a respeito de Jesus Cristo de uma forma em que nós precisamos ficar atentos para não perder nada. A primeira leitura, ela nos traz alguns desafios. Todas as vezes que eu leio o livro dos Gênesis, sobretudo nessas partes onde aparece o problema do mal entrando no mundo, sempre me fez pensar, não é incomum que nós desde pequenos ouvimos tantas versões a respeito desse problema, né? Alguns dizem, a árvore o fruto que Eva e Adão comeram foi a maçã, né? Até tem algumas representatividades. Depois no outros diz que é a respeito da sexualidade e assim por diante. Cada um tenta abordar de certa forma. E quando nós crescemos espiritualmente, percebemos
De fato, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a árvore do centro do jardim é a árvore, o fruto da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. A possibilidade que o homem joga para si mesmo de decidir o que é bom e verdadeiro. Por isso, a grande pergunta que aparece no dia de hoje, Deus faz não só a Adão, faz para cada um de nós: onde tu estás? Parou para pensar que é um desafio grandioso? Ora, a Eva justifica dizendo que foi a serpente. Adão justifica na sua fraqueza, percebendo que estava nu, dizendo que foi seduzido por Eva. E nenhum dos dois assume a responsabilidade pessoal. O escritor sagrado atribuiu à serpente, ou ao demônio que se faz de serpente, e deu-lhes algum castigo, né? Por isso a serpente rastejará sobre a terra. Até parece que antes disso a serpente tinha até perninha, né? E tinha um asa que saiu voando por aí. Dá para ver que é apenas uma aplicação teológica. Ou o que é mais importante, não é refletirmos se serpentes ou não são, antes tinha alguns aspectos, mas o que está por detrás é que a cobra, as serpentes, elas são rastejantes, são sutis, são traidoras e são enganadoras, são espertas, se escondem e dão o bote quando a pessoa nem mais está percebendo. Por isso é atribuído. O mal nos dá o bote quando nós estamos distraídos, quando nós nem percebemos e entramos na conversa. Um pouquinho antes, o texto diz que a cobra conversa com a Eva. Caros irmãos, aí está o ponto central, talvez, para entendermos. Todas as vezes que nós achamos que nos bastamos por nós mesmos, que somos capazes de dialogar com o mal, nós já saímos perdendo. É preciso tomar cuidado, porque às vezes nós damos estas brechas e deixamos daí, achando que somos autossuficientes, e fazemos acontecer nos nossos dias de hoje a mesma traição, as mesmas características de Eva e Adão, que dialogaram com o mal e saíram vencidos. Perceberam que estavam nu, isto é, desprovido da graça de Deus. Estavam achando que se bastavam por si mesmo. O pecado é justamente isso, de igualdade na sabedoria, no conhecimento das verdades, e a única referência passa a ser a si mesmo. Não podemos, é preciso ter a referência em Deus. A verdade é essa que nos é apresentada no livro do Gênesis. O evangelho, então, mais sutil ainda, diz que Jesus voltou para casa. Ele já tinha saído do seu espaço familiar e foi para algum lugar, estava numa outra casa e pregando, voltou para casa, e os discípulos vieram com eles, com Jesus. E estando lá, muitas pessoas acorreram e foram para buscar, conhecer, seguir Jesus. O problema é que a notícia dos fatos ocorridos com Jesus chegou lá na sua casa de origem, nos seus familiares. E porque ele andou na contramão do que ensinava os rabinos da época, ou pelo menos mostrando que ele era o Senhor da história, o Senhor das verdades, eles acharam que ele tinha ficado fora de si, porque ele não respeitou o sábado, nós vimos no domingo anterior, porque ele ia contra aquelas falsas verdades que eles foram criando, então acharam que ele estava mesmo fora de si. E, como eu disse, na sequência entra um diálogo. Ora, os que estavam acusando disseram, então, ele faz as coisas por nome de Belzebu, o príncipe das trevas, né? Belzebu é justamente o senhor das moscas, se você ler na origem bíblica, o senhor das moscas, dos lixos, aquilo que arrasta para os lixos, né? Então, o que acontece? Jesus fala, olha, se um reino está dividido, até mesmo o reino do mal, se ele está dividido entre si, ele não se perdura, ele se desfaz por si mesmo. A divisão, o evangelho de hoje nos apresenta exatamente, se uma família está dividida
Entre as verdades que buscam, dá divisão. Se a família está dividida, até mesmo nos horários de vir para a missa, quantas confusões acontecem, né? Já perceberam? Já vi gente brigar por causa de horário de vir na missa, mas não é na família de vocês, né? Isso são pequenas coisas, e que tal as grandiosas de decisões? E depois vem a culpabilidade. Eu te falei, né? O resto da vida fica jogando na cara, porque não foi centrado na pessoa de Jesus Cristo ou nas verdades maiores. Justamente o que Jesus nos fala hoje dessa divisão. E ele diz: olha, todo pecado pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Até mesmo as blasfêmias são perdoadas. Existe sempre umas conversas ou algumas reflexões em querermos descobrir qual é o pecado contra o Espírito Santo. São partes das verdades que nós ouvimos, né? Uma delas, o pecado contra o Espírito Santo, é quando nós planejamos o pecado, já planejando ou fazendo uma referência à busca da misericórdia, não é? Pecado contra o Espírito Santo, quando nós falamos assim, ó, vou lá no meu vizinho, vou dar-lhe um tapa no pé do vidro, depois eu me confesso. Zombou da graça de Deus, maquinou no coração as dificuldades, ou maquinou no coração o desejo de que Deus o perdoe à força. Outro pecado contra o Espírito Santo é quando nós acreditamos, ou deixamos de acreditar na graça de Deus. Quando nós ouvimos, não é incomum ouvir assim: padre, o meu pecado é tão grandioso que eu creio que não há perdão. Ora, você não está crendo que Deus tudo pode. Até parece, com essa frase, que Deus tenha inventado ou criado o mal. E não, o mal é fruto da liberdade e das escolhas dos seres humanos. Mas eu acho bem interessante crer, e o pecado contra o Espírito Santo é quando você não crê na pessoa de Jesus Cristo e em seu projeto de salvação. Pecou, você acha que as suas verdades, ou nós achamos às vezes, que as nossas verdades são absolutas e que não necessitamos da graça de Deus. São verdades evangélicas que hoje nos faz justamente nos colocar de pé, porque vem uma pergunta ainda no meio dessa reflexão: onde tu estás? Na sua caminhada espiritual, onde tu estás? Depois, o Evangelho volta ao assunto de que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora e mandam chamá-lo, dizendo para que ele fosse lá. E eles vão até Jesus e dizem: olha, tem um povo aí achando que você está maluco, é melhor sair para casa, porque é sua mãe e seus irmãos que estão aí. E se são suas mães e seus irmãos, certamente eles o conhecem o suficiente para ter essas convicções. E Jesus diz, olhando para aqueles que estavam perto, diz: quem de fato é minha mãe e meu irmão? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Por isso, a resposta está mais ou menos nessa linha: onde tu estás? Comprometendo-se como irmãos e irmãs, ou mães e pais, ou de modo muito espetacular, aqueles que sentam aos pés de Jesus para ouvi-lo com sabedoria. Então hoje o Evangelho nos desafia nesse sentido: tomar consciência do lugar que estamos, se estamos progredindo na nossa vida espiritual, se nós paramos um momento de cada dia para louvar, bendizer, rezar e dar glórias a Deus pelo bem que nos concede. E ao mesmo tempo, será que nós estamos tomando consciência do nosso sim que às vezes damos ao mal, às serpentes? E quantas serpentes esse mundo nos apresenta, disfarçadas de verdades, e que se nós não tivermos o coração em sintonia com o Salvador, nós nos distraímos, damos brechas para conversas e caímos. Então que hoje o Espírito Santo, este do qual fala Jesus Cristo, seja para nós o sustentáculo, a força maior, para vencermos as nossas dificuldades, fazermos as nossas caminhadas espirituais com ciência, com consequências de que está com o coração aberto, e contando com a graça de Deus, possamos então tomar consciência de onde nós estamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.